11h07. Ontem a gente trouxe aqui algumas informações sobre a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, porque a cidade voltou a fazer a aplicação com a chegada do imunizante Spikevax da farmacêutica Moderna. E para pegar mais detalhes e entender um pouquinho melhor, agora a gente está na linha com o Luiz Arthur Caldeira, que é o coordenador de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo, para a gente pegar os detalhes dessa vacinação. Muito bom dia para o senhor. Olá, bom dia, Mayra, bom dia, Sabino, a todos que nos acompanham. Bom dia. A gente queria entender um pouquinho como é que está funcionando, né? Chegaram 135 mil doses dessa vacina da farmacêutica Moderna para a cidade de São Paulo e, nesse primeiro momento, a vacina, até por terem poucas doses, está direcionada só para alguns públicos, né? Sim, neste momento, eu diria que desde janeiro de 2024, o Ministério da Saúde colocou como elegíveis, ou seja, as pessoas que podem receber a dose de reforço contra a Covid-19, dois grandes grupos específicos. Um grupo por faixa etária, que são justamente as crianças a partir de 6 meses de idade, e um outro grupo por grau de exposição e potencial gravidade ao se infectar com a doença, que são as pessoas de 60 anos e mais, as gestantes puérperas e imunocomprometidos. Além disso, o Ministério da Saúde, já desde janeiro de 24, e agora não é diferente, também elencou aquele grupo de profissionais mais expostos à contaminação para se vacinar, como, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde, as pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência, pessoas com alguma condição que lhe coloca mais em risco, como, por exemplo, as pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades. Então, esses grupos elegíveis, eles são os mesmos desde janeiro de 2024, e neste momento, o que houve, na verdade, foi a mudança do tipo da vacina, né? Houve uma atualização da vacina, então a cidade recebeu, assim como o estado, uma vacina contra a Covid-19 mais atualizada, onde esses mesmos grupos elegíveis, apontados pelo Ministério da Saúde, poderão receber a vacinação agora do laboratório Moderna. Deixa eu entender uma coisa com o senhor. Bom dia, Marco Antônio Sabino. Deixa eu entender uma coisa com o senhor. Não está vencendo o prazo da imunidade das pessoas que tomaram a vacina da Covid? Não era hora de todo mundo tomar a vacina da Covid de novo? Ou eu estou enganado? Essa é uma questão que o Ministério da Saúde tem avaliado, sim, Sabino, muito por conta da capacidade, né, de ainda estar imunizado todas as pessoas frente ao vírus. O que se observou? O Ministério observou que naquele momento da vacinação em massa de toda a população, todos conferiram uma imunidade mínima que lhe coloca ali numa posição muito mais favorável do que antes, quando não havia nenhum tipo de vacinação. No entanto, quando se observa os pacientes que ainda internam e que têm o perfil de casos de maior gravidade, observou-se que são grupos mais específicos, que são justamente as pessoas com comorbidade, que no momento da infecção da Covid, ela pode aí principalmente ter um quadro mais grave por conta da descompensação da sua comorbidade, da sua doença de base, os idosos, justamente por ter já um sistema imunológico mais comprometido, então eles tendem a perder essa imunidade com mais facilidade ao longo dos anos. E as crianças, pelo momento, justamente pela justificativa, pelo critério contrário, as crianças elas demoram um pouco mais para formar a sua capacidade de se imunizar. Por isso elas precisam continuar vacinando e também os idosos continuar vacinando e as pessoas, por exemplo, com comorbidades. O Ministério fez esse estudo de tal sorte que observou que esses grupos são aqueles que tendem a ficar mais vulneráveis ao passar do tempo da última dose. Por isso o Ministério da Saúde aponta esses grupos como que devem continuar recebendo anualmente a vacinação. Nos casos dos idosos, por exemplo, das gestantes puérperas e das pessoas com imunossupressão, o Ministério indica de 6 em 6 meses. As outras categorias de 12 em 12 meses. A população em geral, neste momento, o Ministério da Saúde vê que não é necessário ser revacinado, que já estão completamente vacinados contra a Covid-19.
Bom, mas logo, logo nós vamos ter que vacinar todo mundo de novo, né? Isso vai depender justamente de como é que vai se comportar a história natural da doença, né? O quadro epidemiológico. O que nós temos observado, Sabino? Que mesmo que de maneira menos grave e em menor quantidade, ainda se há algumas ondas de Covid, né, epidemiologicamente, alguns meses do ano onde tem o maior número de casos de Covid e os outros abrandam. Por exemplo, a última, digamos, podemos chamar de onda de Covid que teve aqui no estado e na cidade foi no mês de fevereiro. Né? Anteriormente, havia tido uma em outubro de 2023. A cada onda, ou seja, um aumento de casos que vai acontecendo, o Ministério analisa a repercussão desse aumento de casos. Então, quanto tempo durou, quantos foram os internados, qual foi o perfil epidemiológico mais afetado, para então poder introduzir ali uma campanha de vacinação mais indicada para esse momento. Observando as últimas ondas de Covid que tiveram, mais curtas e com menos repercussão, o Ministério, por enquanto, tem mantido só grupos específicos. Pode ser que chegamos a um momento de ter que revacinar toda a população? Pode ser, mas ainda não, isso não foi indicado pelo Ministério da Saúde aqui do país. Lembrando que essa é uma condição também que não foi indicada para o restante dos países do mundo. A Organização Mundial de Saúde também não está indicando a revacinação em massa de toda a população mundial no cenário da Covid-19, hoje já bastante controlada em relação a anos anteriores, né? Por falar em ondas de doença, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa onda que a gente está vivendo de doenças respiratórias, do trato respiratório, que estão lotando os hospitais públicos e privados, por favor. Sim, principalmente as crianças, né? No início do outono, e aí principalmente aí nos meses de abril e maio, é relativamente comum haver uma maior transmissão de vírus respiratórios, principalmente entre as crianças. Entre as crianças, porque as crianças, né, vão às escolas, elas se aglomeram mais, o comportamento de criança acaba facilitando a transmissão desses vírus. E elas acabam também tendo muito mais sintomas, o que também facilita a transmissão de vírus respiratórios. Nós temos observado, sim, desde o mês de abril e também o mês de maio, um aumento importante de quadro respiratório, principalmente no público infantil, e com uma gama de vírus respiratórios, né? Tem um certo protagonismo da influenza nesses casos, por isso é muito importante que todas as crianças acima de 6 meses de idade procurem ser vacinadas contra a influenza, porque é um vírus que também transmite muito entre as crianças, muitas vezes acaba passando desapercebido, mas os vírus clássicos são o rinovírus e o VSR, o vírus sincicial. Esse vírus sincicial, ele provoca bronquiolite. Qual a questão dele provocar bronquiolite? Grande parte dessas crianças contaminadas pelo vírus sincicial, que é um vírus relativamente comum de se transmitir na idade mais infantil, eles levam a criança à internação, ou no mínimo a passar algumas horas num serviço especializado para tomar oxigênio, um broncodilatador, ou seja, é um tipo de doença respiratória que demanda serviço de saúde. Então, isso acaba, assim, tendo uma pressão em toda a rede de pediatria, seja ela pública ou privada, muito dessa condição do ano. Então, o que é importante? Manter a carteirinha de vacinação atualizada das crianças, principalmente contra a influenza, porque é um vírus que pode, em conjunto com esses outros, agravar o caso da criança e provocar uma internação, e tomar as medidas de precaução, né? Então, lá, já nos primeiros sintomas, se a criança começa a ter uma tosse muito prolongada, começar a ficar um pouquinho mais fadigada, já levar ao pediatra, já procurar um serviço de saúde para tomar as medicações para que essa criança não agrave e não tenha que ir até demandar um leito hospitalar, porque daí realmente as condições dos hospitais em geral são de lotação nesse momento, Sabino. E só voltando um pouquinho na questão das vacinas contra a Covid-19, pensando só nesse grupo prioritário, tem dose para todo mundo? Quando é que chega um próximo lote?
Nesse momento, como trata-se de uma continuação da campanha de vacinação contra o Covid-19, nós não estamos nem no estado, nem na cidade iniciando nenhuma campanha nova, então seguimos no mesmo ritmo de ir atualizando o calendário vacinal desses grupos prioritários. Para se ter uma ideia, recebido esses 135 mil doses, no dia de ontem, que foi o primeiro dia que houve essa disponibilidade, houveram 10 mil aplicações. Então, isso deve se manter pelos próximos dias. Então, teríamos aí para cerca de algumas semanas a possibilidade de vacinação. O Ministério da Saúde tem informado que enviará novos lotes aos municípios. Então, nós imaginamos que essa condição de desabastecimento que houve aí recente no último mês, quando terminou, né, os estoques se esgotaram da Bivalente e agora com a chegada da Moderna, nós imaginamos que não deva acontecer mais esse cenário de desabastecimento, que as pessoas do grupo elegível possam seguir se vacinando normalmente na cidade de São Paulo. Em relação aos hospitais lotados que o Sabino mencionou, qual que é a perspectiva da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde para os próximos meses, né? Porque a gente não chegou nem no frio ainda e a gente já tem essa alta incidência de doenças respiratórias. Claro que tem a dengue ali também influenciando, mas a partir de agora, né, no inverno, a tendência é a gente ter sempre aumento dessas doenças. Há uma característica, Mayra, das doenças respiratórias nas crianças, de elas acontecerem justamente nesse período anterior ao frio, né? Então, justamente quando começa o outono, já é esperado que no mês de abril e maio tenha esse aumento de casos do público infantil, e para o frio mesmo, mais para o inverno, você pode até ter um aumento de internações, um aumento de casos, mais de adultos e principalmente de idosos, principalmente no contexto da influenza, né, das síndromes respiratórias agudas graves causadas por influenza em idosos. Não é comum esse quadro de um número grande de crianças com vírus respiratórios permanecer de abril, por exemplo, até agosto. Ele tende a ser num primeiro momento, onde é um momento aí um período mais clássico para o aparecimento dessas doenças, e já na época de junho, julho, acaba tendo esses casos diminuindo nas crianças e podendo aumentar nos adultos, principalmente nos idosos e nas pessoas que têm comorbidades, né? E em relação à dengue, como é que a gente está, como é que é o passo da vacinação? A vacinação para dengue na cidade, ela está disponível para um público de 10 a 14 anos, né, para aquelas crianças que nunca receberam vacinação contra a dengue, para fazer a primeira dose, conforme diretriz do Ministério da Saúde. Importante, essa criança e adolescente de 10 a 14 anos, ela não pode ter tido diagnóstico de dengue, né, não pode ter tido diagnóstico de dengue há menos de 6 meses atrás, ou seja, a criança de 10 a 14 anos que teve dengue deve esperar 6 meses para se vacinar. A cidade vacinou, até o momento, 168 mil crianças e adolescentes, de um lote de 185 mil doses que foram recebidas, então aí cerca de 20 mil doses disponíveis na cidade, que tem tido aí uma adesão mais lenta do que o restante das vacinas, mas tem sido vacinada a população. A cidade segue vacinando esse grupo de 10 a 14 anos com a primeira dose contra a dengue. Ainda há disponível essa quantidade de vacina nas UBSs da cidade. Aguardamos, logicamente, o recebimento de um número maior de vacinas para continuar fazendo essas primeiras doses, haja vista que o público geral de crianças e adolescentes na cidade é cerca de 750 mil crianças, ou seja, há necessidade de se avançar nessa primeira dose. E a cidade também aguarda do governo federal, do Ministério da Saúde, o envio de lotes para fazer a segunda dose dessas crianças e adolescentes, que devem justamente aí no período de 3 meses receber essa segunda dose. Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo. Obrigada pela entrevista. À disposição, um abraço a todos. Obrigado.